Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Teologia e Revelação, pastora Adriana Fagundes. E hoje nós vamos tratar de um tema muito precioso. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O que é ou quem é o Espírito Santo? Você sabe responder essa pergunta? Coloque aí nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu entendimento sobre o que seja o Espírito Santo. Amém? Então, deixa eu te falar. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto, vamos orar, colocar na presença de Deus este momento. Amém? Pai Santo e Pai de amor, nós colocamos na Tua presença este vídeo e nós te pedimos, Senhor, vem com esclarecimento, vem com o Teu toque, vem com o Teu amor, vem com o Teu poder, vem com os Teus atributos sobre a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo é que ele não é uma força, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa. Mas a gente pensa que pessoa é alguém que tem um corpo, né? Uma existência corpórea. Mas, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa espiritual. E por que nós podemos afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem personalidade. A palavra pessoa deriva da palavra persona. E persona é alguém que tem personalidade. Amém? Então nós precisamos entender isso. E que personalidade é essa? Que atributos ele tem e qual é a obra que ele faz na vida de uma pessoa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso, fique até o fim e descubra essas nuances, esses atributos, essas características do Espírito Santo. A primeira coisa é que todas as informações disponíveis na Bíblia apontam para o fato que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. Teve um outro vídeo que eu falei sobre os atributos de Deus. E os atributos do Espírito Santo são exatamente os mesmos atributos de Deus. Então nós podemos entender que da mesma forma como nós temos Deus Pai e Deus Filho, nós temos também um Deus que é Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Amém? Então ele tem as mesmas características pessoais dos outros, né? Dos outros da Trindade. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo, ele tem a mesma personalidade, ele é da mesma natureza que Deus Pai e Deus Filho. É interessante que lá em João 14,16 diz assim, que Jesus vai enviar outro Consolador quando ele ascender, quando ele voltar para o céu, quando ele voltar junto ao Pai. E quando ele diz outro Consolador, significa que é outro do mesmo tipo. A palavra grega allos significa outro do mesmo tipo. Então, se ele é outro do mesmo tipo, ele é do mesmo tipo de Jesus. Amém? E nós sabemos todos que esse outro Consolador, ele se refere justamente ao Espírito Santo. Amém? E o que o Espírito Santo desempenha nas nossas vidas? Quais são as atividades dele? As atividades do Espírito Santo são as mesmas de uma pessoa. Então, o que nós podemos entender? Eu vou citar aqui alguns exemplos, alguns versículos bíblicos que tratam e que mostram essa atividade, aquilo que ele desempenha, aquilo que o Espírito Santo desempenha. Você vai ver que é muito interessante que nós vamos ver os 5 sentidos naturais e que também são espirituais na vida de uma pessoa e que estão justamente como um desempenho do Espírito Santo. Quais são os 5 sentidos? Nós podemos começar, né? Visão, olfato, audição, paladar e tato. Então nós vamos ver aqui que isso também está na pessoa do Espírito Santo.
Ele pode ensinar e lembrar. Diz aqui em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vai lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. E onde estão, então, essas verdades que Jesus nos ensinou? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, o Espírito Santo vai nos auxiliar a entender a revelação. E qual é a revelação maior que nós temos? É a palavra de Deus. Amém? Tudo converge para a Bíblia. O Espírito Santo também dá testemunho. Aqui em João 16, 13a diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, é João 15, 26, o versículo. Então, o Espírito Santo, ele testemunhará do nosso Jesus Cristo. Ele guia a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Agora sim, João 16, 13a. Então, ele pode ensinar e lembrar, ele dá testemunho, ele nos guia a verdade e ele fala. Olha só aqui uma característica bem pessoal, algo que uma pessoa faz, não é qualquer animal que fala, mas é a pessoa, é o ser humano, é uma característica nossa e que também é uma característica do Espírito Santo. Olha só o que diz em João 16, 13b, porque não falará por si mesmo. Aleluia, então ele não falará dele, mas ele falará de Deus, ele falará de Jesus. Então ele fala, olha que tremendo isso. Ele também ouve. Em João 16, 13c diz assim, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, nós vemos que o Espírito Santo pode falar, pode se comunicar conosco. Ele também desvenda e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13d. Então, nós vemos que o Espírito Santo conhece o futuro, porque ele falará daquilo que há de vir, amém? E isso é uma característica extremamente divina, porque só Deus conhece o futuro. Nenhum espírito, nem algo que baixa em qualquer centro, em qualquer cartomante, em qualquer lugar, em qualquer instância, conhece o futuro. Somente Deus conhece o futuro. E aqui está falando então do Espírito Santo que vai falar, anunciar as coisas que hão de vir. Amém? O Espírito Santo, ele também pode impedir alguma coisa. Lá em Atos 16:6 diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então o Espírito Santo, ele pode nos impedir. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo pode impelir, né? O que foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi impelido, ele foi quase que empurrado, então, pelo Espírito Santo. Amém? Ele vivifica. Este mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que em vós habita. Então, Romanos 8:11b fala que o Espírito Santo vivifica, ou seja, traz a vida de volta. Então, nós temos também, né, o avivamento que se fala. O avivamento é justamente o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, amém, que está sendo declarada aqui no avivamento. E sem arrependimento não há avivamento. Isso a gente precisa entender. O Espírito Santo também revela. Diz aqui, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2:10. Amém?
ele perscruta, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 2:10. Amém? O Espírito Santo também promete, diz aqui, isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso está escrito em Gálatas 3:14. O Espírito Santo também comunga. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13 e Filipenses 2:1. O Espírito Santo indica, diz aqui assim em 1 Pedro 1:11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo. Olha que tremendo. O Espírito Santo, ele também convida. Diz aqui, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o Espírito e a igreja, né, que é a noiva, diz, vem. Isso está em Apocalipse 22:17. Ele guia. Aqui diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4:1. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Então foi o Espírito Santo que guiou Jesus. Veja só que tremendo. Ele também pode ser maltratado. As palavras usadas para descrever os insultos e as injúrias feitas ao Espírito Santo são geralmente termos associados a maus tratos para com uma pessoa, em vez de erros cometidos contra um poder ou uma força sem vida. Ele pode ser maltratado de muitas maneiras. Então, em primeiro lugar, ele pode ser blasfemado, como diz em Mateus 12:32, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, se alguém falar uma palavra contra o Espírito Santo, isso não terá perdão. Então, muitas vezes as perguntas que vêm a nós é: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Porque todos sabem que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, blasfemar é falar uma palavra contra o Espírito Santo. Pode-se mentir para ele. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, aqui é uma resistência ao Espírito Santo. E aqui sobre a mentira, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, o Espírito Santo pode ser maltratado pela blasfêmia, pela mentira, pela resistência e também que o Espírito Santo pode ser entristecido. Aqui em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo também pode ser ultrajado e menosprezado. E ultrajou o Espírito da graça, diz em Hebreus 10:29. E ele pode ser apagado, porque lá em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Aleluias! Então nós podemos ver aqui o que o Espírito Santo desempenha e podemos ver como isso se aproxima e como isso está, digamos, em correspondência com desempenhos humanos. E isso também ratifica, reafirma que ele é uma pessoa. Amém? Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Isso aqui é uma pequena parte do que é o Espírito Santo, o seu desempenho. E existem muito mais questões que envolvem o Espírito Santo. Mas eu espero que esta live de hoje tenha esclarecido, tenha aberto um pouco do seu entendimento sobre o que seja o nosso amigo Espírito Santo. Amém? Fique na doce paz do Senhor e amanhã, 18h30, eu espero por você para o nosso novo encontro neste canal Teologia e Revelação, pastora Adriana Fagundes. Fique na doce
paz do Senhor e dê liberdade ao Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que onde o Espírito está, aí há liberdade. Seja livre, seja liberto, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma noite abençoada, cheia do Espírito Santo. Amém? Fique na paz e até amanhã.